Boa noite, Roberto. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos uma live bem inspiradora, vamos dizer assim, onde nós vamos falar sobre o arquétipo da sacerdotisa, luz e sombra. É um tema bem polêmico, bem complicado, né? E aí vamos ver como que isso vai se desenrolar. Tomara que uma hora dê pra gente dar todas as informações. Espero que vocês estejam bem. Boa noite, Débora. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. E aí a gente já dá início, porque tem muita coisa para ser dita aqui hoje. Então, e o tempo aqui é curto, então nós vamos já dar início, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Silvana Martins, né? Sou terapeuta holística há mais de 20 anos, analista junguiana e psicóloga. E às segundas-feiras tenho vindo até aqui para poder falar um pouco sobre o tarô e sobre a profundidade que essa ferramenta nos traz, né? Então, nós temos aí uma grande sombra em relação ao tarô, que é justamente esse tabu de que o tarô é algo ruim, algo que de repente só serve para adivinhação e para extorquir dinheiro das pessoas. E na verdade o tarô é uma ferramenta de autoajuda, de autopercepção, né, de mergulho no inconsciente para que você possa se transformar, para que você possa encontrar o seu caminho de individuação. Existe um caminho de evolução no tarô que é justamente esse caminho de individuação, onde você se diferencia do coletivo, onde você percebe aqui quem você é e o que é que você veio fazer aqui. Então é muito mais profundo do que a gente pode supor. Além disso, uma ferramenta muito antiga, né, que durante muito tempo ficou oculta das pessoas, justamente porque isso dá muito poder, né? O autoconhecimento é uma coisa que não é bem-vindo a ninguém. Então, durante muito tempo, essa ferramenta ficou aí escondida dentro das grandes ordens para que ninguém tivesse acesso a esse meio de conhecimento. Ricardo, boa noite. Silvia, boa noite. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa live de hoje. Eu vou falar um pouco sobre o que é luz e sombra, mas primeiro eu queria trazer um mito, né? Trazer um pouco da mitologia grega. E aí eu vou usar o tarô mitológico hoje para falar sobre um dos arquétipos que pode representar a grande sacerdotisa do tarô e como que nós podemos entrar em contato com essa luz e com essa sombra, se a luz é uma potência positiva, se a sombra é uma potência negativa. Hoje nós vamos esclarecer algumas coisas aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês onde é que eu me inspirei, né? Então aqui o tarô mitológico traz a figura de Perséfone, que é a deusa do submundo, né? A rainha do submundo, mas que antes dela se tornar a rainha do submundo, ela tem uma história. Como todos nós temos uma história, ela também tem uma história. E aí eu vou contar aqui rapidamente, porque mitologia é uma coisa que, assim, né, as pessoas têm um pouco até de medo de entrar em contato, porque acontece umas coisas meio loucas, que é um filho que nasce da cabeça de um, outro que nasce da perna do outro, que a gente fala, mas que coisa louca é essa, né? A pessoa, acho que tinha tomado todas quando resolveu montar uma história dessa. Mas é daí que a gente tira muitas informações, dá para fazer muitas associações diante dos símbolos, né? Porque a simbologia, ela é muito ampla e a gente perdeu o hábito de simbolizar, de identificar ou de ampliar os símbolos e perceber na leitura do que a vida vai nos emanando, vai nos trazendo enquanto simbologia. Nós perdemos o hábito de fazer essa leitura, né? De perceber diante daquilo que a vida está trazendo qual é o sentido, para onde você está indo, que chamado é esse, né? Então, como que isso pode vir? Isso pode vir através de sonhos, pode vir através da sincronicidade, enfim, mas perdemos esse hábito. Então, vamos pegar o mito para, de repente, incorporar um pouco na nossa vida e perceber como é que nós estamos lidando com as nossas sombras e até que ponto que nós entramos em contato com elas ou não.
Então, assim, o mito de Perséfone conta aqui. Na verdade, Perséfone, quando era uma criança, ela tinha o nome de Coré. Coré significa semente. E ela era filha de Deméter. Deméter era a senhora da terra que ia ser fecundada, né? E filha de Zeus. Zeus quem era? Zeus era o deus de tudo, né? De todos, mandava na coisa toda. Era o deus da autonomia, da autocracia, da lei, né? Então era o bambambam do Olimpo, né? Core vivia ali perto da mãe o tempo inteiro, colhendo flores, brincando ali muito próximo daquela mãe Deméter, que era extremamente protetora, acolhedora, aquela mãe que nutria essa filha de todas as formas e que não dava nem espaço para ela respirar muito, o tempo todo estava com os 10 olhos em cima dela, sempre tinham as ninfas ali cuidando de Core, né? E aí Zeus percebe que assim, aquela filha não vai chegar a lugar nenhum, ela não vai crescer, ela não vai se individualizar, porque a mãe não dá espaço. E aí a gente já vai percebendo, né, uma sombrinha, né? O que está acontecendo aí? E aí o que acontece? Zeus conversa com Hades, que é o deus do inferno, o deus do submundo. E aí tem uma diferença do inferno nosso, né, do catolicismo para esse inferno que de repente tem na mitologia, e bate um papo com ele e fala assim: então, meu irmão, é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa, porque aquela Deméter não desgruda de Core, né? E desse jeito Core nunca vai encontrar quem ela é, o caminho dela, a gente precisa dar um jeito nisso e resolver essa parada. Aí Hades, que já tá ali meio de olho, né, na Perséfone, meio que se namorando por ela, ele era meio quietão, não falava muito, concorda, fala: tá, então, mas você me autoriza, né, fazer o que eu quiser? Ele fala: não, autorizo, faz de conta que eu não sei de nada, rapta e leva embora, né, tira de perto da mãe. E assim foi feito. Então, num dia que Core tava ali bem distraída, né, colhendo ali seus lírios e tudo mais, ela se depara com Narciso. O Narciso, que é a flor que entorpece, que ela vê aqui ela vê ali tamanha beleza, mas ela projeta na flor a beleza que ela não consegue ver nela, né? Ela não consegue identificar o eu dela, então ela projeta na flor. No que ela projeta aquela visão, aquela extensão do eu na flor, se abre o chão e Hades sai de lá de dentro e rapta Perséfone, e leva a Perséfone para o submundo, para o mundo dos mortos, né? E aí, o que acontece? E aí, Perséfone solta um grito, né? E aí todo mundo ouve o grito, mas depois não se ouve mais nada, porque a impressão que dá é que ela ouve um grito de susto, mas depois na hora que ela olha pro Deus, acho que ela fala: não, tudo bem, pode levar, carrega, tá tudo certo. E aí ela vai embora. Então, Deméter escuta o grito, mas não consegue perceber de onde vem, e aí percebe que a filha sumiu e começa a ficar louca, perguntando para todo mundo, né? Todo mundo viu, mas faz de conta que não viu. E aí ela começa a ficar desesperada, ensandecida, porque ninguém sabe da filha dela. E aí, como ninguém dá resposta, ela começa a ficar numa ira. As emoções tomam Deméter, né? Então, emoções que nos tomam, né? A sombra, quando vem, ela começa a ficar muito ressentida e aí ela começa a secar a terra. Então, nada mais acontece, nada mais nasce, as pessoas começam a morrer. E aí existe uma preocupação ali. E aí Hécate, que é a deusa também do submundo, uma deusa da magia, a deusa dos caminhos, né, uma grande guardiã dos caminhos, ela se encontra com Deméter e fala: bom, vou te ajudar nessa, vamos procurar pela sua filha. E aí pergunta para um deus, pergunta para o outro, todo mundo faz de conta que não viu, que nada sabe. E aí até que elas vão conversar com Hélio, que é o deus sol, que tudo vê, que tá sempre ali, né, com os holofotes ligados. É o fofoqueiro lá do Olimpo, porque ele tem muita clareza para enxergar. E ele fala: eu sei quem levou, foi Hades, né, raptou e levou para o submundo. Como nem aos deuses era permitido ir até o inferno se você não tivesse ali uma ponte, alguém que te guiasse, então Hermes e Hécate faz a travessia de Deméter, levando Deméter até o submundo para negociar a saída de Perséfone do inferno, né? Que até então, até entrar no inferno, era Core, era a semente. Depois que ela come a semente que Hades oferece para ela, que é uma romã,
que é o fruto da imortalidade, da fecundidade, né? Depois que ela teve lá um teretetê lá no inferno com o deus do inferno, ela se transforma numa mulher e ela se transforma na rainha do inferno. Não é mais aquela jovenzinha que tinha medo de se individualizar, de saber quem ela era. Não, ela se transforma. E aí quando Deméter chega lá para resgatá-la, ela tenta negociar a saída total de Perséfone, mas aí já não dá mais, porque como ela comeu fruto, ela não pode sair do inferno. Então, existe uma negociação ali de que 6 meses Perséfone fica como rainha do submundo, né, ali como rainha do inferno, e 6 meses ela volta para a Terra com Deméter. É onde nós temos as estações do ano, né? Então agora, por exemplo, nós estamos aí há alguns dias do inverno, né? E esse momento sombrio da Terra, outono, inverno. Então dá para nós essa percepção de que Perséfone está como rainha do submundo, está dentro desse inconsciente, né? Sendo trabalhada ali. E quando ela sai, que ela volta à Terra, que ela tá com a mãe, que Deméter tá feliz, então a Terra volta a florescer, volta a gerar frutos e tudo mais. E a gente vai fazendo uma associação aos pouquinhos. Aí eu tenho certeza que você vai fazendo uma associação, porque assim, o que são essas emoções à flor da pele de Deméter que faz com que ela seque tudo, né? Que ela seja vingativa, que ela queira deixar as pessoas morrerem em prol da própria dor. E o que é, de repente, essa menina que não tem vida, que não tem autonomia para se desvencilhando dessa mãe e não querer crescer, não querer, de repente, tomar o seu eu na mão, fica ali à mercê daquela mãe protetora, castradora, né? E não quer se desenvolver. E aí, de repente, quando ela entra, né, para o submundo, que ela é raptada, então assim, quando ela é raptada, ela entra, ela tem que obrigada a fazer esse mergulho no inconsciente e trazer de lá os potenciais da sombra, né, que é aquilo que estava ali e ela não conseguia perceber, que é esse poder de mulher, esse poder de uma mulher já que consegue olhar para si e sabe exatamente o que quer e como quer, né. Mas aí, o que acontece? Perséfone, quando ela está no inferno, como rainha, né, do inferno, ela encontra alguns heróis. Alguns heróis vão parar lá no inferno. E aí Perséfone vai aprendendo algumas coisas. E aí eu vou pegar alguns tópicos aqui de alguns heróis que Perséfone encontra no inferno e o que é que ela aprende com cada um. Cada herói da mitologia são forças que nós podemos incorporar, que nós temos em nós e que nós podemos usar. Então vocês vão ver, quem sabe um pouquinho de mitologia vai entender o que eu estou falando. Quando Perséfone encontra com Ulisses, né, que na mitologia é Ulisses ou Odisseu, que um na Grécia e outro em Roma, Ulisses é o herói da inteligência, do planejamento, né, da astúcia. Então é aquele herói que ele vai trabalhar muito a razão. Ele vai parar no inferno porque ele precisa começar a aprender a lidar com o sentimento, né, com as mulheres que existem dentro dele, com essa sensação de intuição, com esse outro poder que ele desconhece. O que Perséfone aprende com Ulisses? Ela aprende a diferenciar as mulheres que existem dentro dela. Então, muitas vezes, e isso também serve para os homens, né, e a gente fazer um contraponto aí, porque assim, muitas vezes nós temos essas mulheres internalizadas, né? Nós temos a filha, nós temos a esposa, nós temos a executiva, nós temos a mulher sensual, nós temos a mulher mais segura, mais insegura. Nós temos várias forças dessas atuantes em nós. Mas como é que nós lidamos com elas e como nós as diferenciamos? Ou a gente faz um pacote só, uma mistura só e de repente está num lado da moeda, sendo que você também tem um outro para desenvolver. E como você pode pegar essas emoções e simplesmente racionalizar um pouco, colocar um pouco de lógica para dar sentido à tua vida. Então, uma das coisas que Perséfone aprende no submundo é diferenciar essas várias mulheres internas, que era enquanto ela Core, né, a semente, aquela que era totalmente inocente, que estava ali à mercê à sombra da mãe, que não conseguia dar um passo, né? Quantas mulheres nós vemos, por exemplo, que não consegue, que tem aquela, fala assim, eu tenho uma mãe perfeita, né? E essa mãe perfeita, ela é um ícone, ela é um referencial, e aí aquela filha não consegue fazer nada porque ela não consegue, ela tem medo de desapontar a mãe, da mãe ficar triste com a postura dela,
ela tem medo de repente se destacar em alguma coisa ou fazer algo que está ali dentro do eu dela, com medo de repente afetar essa mãe superprotetora de alguma forma, e aí vive naquela relação simbiótica que não consegue se desprender da mãe de jeito nenhum. Então casa, mas a mãe tem que estar perto, ou senão a mãe tem que estar lá dentro da relação, ou senão vai viver em outro lugar, mas de alguma forma a mãe fica o tempo todo coordenando a vida da filha. E uma coisa que é interessante é a gente parar para analisar como que a sombra atua, né? Aí dando umas pinceladas, é que assim, muitas, aliás, acho que a maioria das mães, né? Quando tem filha mulher, e eu vou falar até por mim, vou entregar minha sombra aqui. Quando a mãe tem uma filha mulher, o que acontece? Você não quer perder a autoridade sobre a sua filha. Então, quando vem um namoradinho, que você olha e fala, quem é esse, né? Quem é esse que vai de repente já tomar conta, vai levar, vai raptar a minha filha, vai dar um eu para ela, vai fazer com que isso aconteça, trazer autonomia, e eu vou perder aqui o meu território. A mãe já começa a olhar meio que né? Tipo assim, quem é esse cara aí, né? Não gostei muito. E aí você já começa a procurar um monte de defeito. Por quê? Porque se você simplesmente entregar, né, sua filha de mão beijada ali, você vai ter a sensação de que você está perdendo a autoridade em relação à tua filha, né? E que de alguma forma ali, se a gente for analisar, a gente tem uma tríade, né? Deméter, Perséfone e Hécate são a mesma, né? É uma tríade de uma única deusa. Então Perséfone é o lado ingênuo, é o lado imaturo, é o lado inocente, é a tônica da juventude que Deméter não quer perder de jeito nenhum. Então, muitas vezes, a gente projeta a sombra no outro. Por quê? Porque assim, se a minha filha ganhar autoridade, como que eu vou me realizar em cima dela? Né? A minha juventude literalmente foi toda embora. E só me resta o quê? A Hécate, a anciã que mora aqui. Né? E isso vai acontecendo de uma forma que você não percebe. Né? Vai ganhando uma força que você não percebe, que você não quer se desprender da sua cria, porque senão você vai ter que se deparar com uma outra fase da vida. Porque chega uma hora que mãe, pai, né, não tem mais aquela importância maternal, paternal que tinha na infância. E aí você vai lidando com o quê? Com a realidade. Nossa, o tempo tá passando, já não sou mais tão importante aqui, já não, minha opinião já não conta muito. E aí, o que vai vindo? Vai vindo a ideia de que assim, nossa, tô envelhecendo. Né? Então assim, meu filho já não precisa mais tanto de mim, já não depende de mim. E essa sombra é um demônio. É um demônio, porque ela começa a te corroer e você não sabe o que é aquele troço que tá batendo aqui, o que tá acontecendo, mas começa uma sensação de vazio, porque você não consegue lidar com a próxima etapa, né, que é a velhice. E a velhice muitas vezes é uma sombra enorme para muitas pessoas. Por quê? Porque assim, quem que quer ver o corpo, né, murchando, que nem secando, que nem a terra que Deméter deixou secando lá, porque Core tinha sido raptada. Então é importante pra gente, enquanto indivíduo, não importa a idade, você saber que dentro de você existe essa tríade. Existe uma força jovem, uma força maternal, paternal, e existe uma força anciã, né, ou um ancião dentro de você. Isso é fato. E transitar em relação a essas forças é muito interessante. Só que para isso você precisa olhar para essa sombra. E quando Perséfone se encontra com Ulisses no inferno, ela começa a diferenciar essas mulheres e começa a perceber quem é ela, quem é a mãe dela, né? Quem é, de repente, as ninfas que estavam ali, quem era a Atena e Ártemis que ficavam ali rodeando ela, cuidando com valores do feminino muito fortalecidos, né? Que não se permitiam. E aí ela começa a diferenciar essas mulheres internamente. Depois, ela se encontra com Hércules. Hércules é o herói da coragem, né, da força, da grande transformação. Então, Hércules quando de repente ele vai pro submundo, ele vai buscar Cérbero, né? E quem é Cérbero? Cérbero é o cachorro, eu tô com os deuses na cabeça, né? É o cão de 3 cabeças que toma conta das portas do inferno. E aí, o que acontece? Ele fica cuidando ali para que nenhuma alma saia, né? E aí,
o que Hércules ensina para Core? Ele ensina que, na verdade, é importante você tomar consciência da sua sombra. Ele ensina você a ter coragem de se conectar com essa sombra e transformar-se. E o que ele identifica ali? Que na sombra não existe só aquilo que é ruim em relação a você e que você não quer ver. Mas existe também potenciais que precisam ser descobertos, que precisam ser vistos, né? Então, Core aprende a não ter medo da sua sombra e percebe que aquilo que não for diferenciado, né? Aquilo que foi castrado, nem sempre é alguma coisa ruim. Bem pelo contrário, às vezes é um potencial que você precisa descobrir. Então, Hércules traz esse conhecimento para ela e aí a gente vai vendo essa sacerdotisa do tarô se manifestando, né? Porque a sacerdotisa é essa força totalizada entre luz e sombra, onde ela trafega entre esses dois mundos, entre esses dois arquétipos, de uma forma muito sutil, porque não existe para ela a polaridade, existe a neutralidade, existe um observador que consegue perceber que existe um ritmo de um lado e que vai de um lado para o outro. A semana passada, para quem assistiu a live, eu falei sobre os princípios herméticos, né? Que a live está gravada aí, se você quiser depois pegar, foi na última segunda-feira, se você essa assistir, vale a pena. Então tem o princípio de polaridade e o princípio de ritmo. O que é a sombra? A sombra é justamente essa conexão com um dos polos, né? Então, quando você está muito na justiça, né, que você está aqui em cima, né, porque eu odeio injustiça, porque a injustiça é uma coisa horrorosa, porque eu sou uma pessoa muito justa, porque eu detesto injustiça. Quando esse pêndulo, né, do ritmo voltar, ele vai para onde? Para o outro lado, para o outro extremo, que é o quê? A injustiça. Ele não vai se deparar com outra coisa, ele vai se deparar com a injustiça. E aí todas as pessoas que batem no peito e dizem, eu sou muito justo, pode ter certeza que do outro lado tem um injusto. E aí Perséfone vai aprender a, de repente, entrar em conexão com essa luz e com essa sombra. Então, ela era semente inocente, bobinha, aquela que era simbiótica com a mãe, que vivia ali à mercê daquela mãe sem tomar conhecimento do próprio eu. De repente que ela se tornou a rainha do inferno, né? Comeu a romã lá, com Hades, gostou e ficou lá, né? E aí depois ela faz a travessia. Essa travessia de repente estar 6 meses num lugar, 6 meses no outro. Ela não nega nenhum dos dois lados. Ela não de repente promoveu uma briga entre os dois, mãe e marido, para de repente um ou outro sair vitorioso. Não. Ela transita entre esses dois lados, entre o lado esposa, mulher, poderosa, né, a senhora do submundo, e a filha amorosa, aquela que vem trazer a primavera, né, que vem trazer a luz, que vem trazer os aromas, quando ela está com a mãe. Então, ela consegue transitar isso sem, de repente, receber as influências de fora. Depois, outra coisa, né, outro herói da mitologia com que Perséfone encontra no submundo é Adonis. Adonis era justamente um deus da beleza, mas principalmente um deus que nasceu de um gesto incestuoso. E aí o que acontece? Tinha lá uma mega briga entre Perséfone e Afrodite, porque Afrodite ficou tão encantada pela beleza de Adonis, colocou ele numa caixinha e deu para Perséfone cuidar lá no inferno. Perséfone abriu, gostou, falou, também quero. E aí aquela briga tal, chega uma hora que Adonis é devorado por um javali. O javali é o símbolo da espiritualidade castrada, né? Que é o quê? O que Core aprende com esse ensinamento? Que você não pode querer ser o outro, que você tem que ser você mesmo. E aqui cabe o quê? A idolatria. Quantas e quantas vezes a gente olha e percebe que você não consegue colocar o teu eu para fora. Você idolatra o seu pai, você idolatra a sua mãe, você idolatra o governante, você idolatra, sei lá, alguém. E aí você quer uma modelo ou um ator de cinema, alguma coisa assim. E aí você quer se transformar naquele troço, né? Entre aspas. Só que você não é aquilo, você é você. Né? Então, a primeira coisa que de repente precisa ficar muito clara aí é exatamente isso, essa individuação onde a idolatria é uma coisa horrorosa, né? Então, nada nem ninguém tem um poder maior que o seu.
E aí Core vai aprender isso para se transformar em Perséfone, né? Assim, ninguém tem um poder maior que o seu, tem que estar aqui, ó. Então tem pessoas, por exemplo, que dentro da religião trazem, de repente, a religião como algo, nossa, que é acima de mim, porque Deus sabe tudo, porque Jesus sabe tudo, porque não sei o quê. Mas aquilo é você que criou isso, né? Uma idolatria em relação àquela figura. E aí, muitas vezes na terapia, às vezes a pessoa fala assim pra mim, então, porque Deus quis assim. Eu falo, mas ele te contou? Né? Como que você sabe? Porque você concorda? É a sua sombra que tá dizendo isso pra você. E você, tá bom, então Deus quis assim, porque é assim que acontece. Esquece, porque nem Deus, nem essa força que você está dizendo que é Deus, tem o direito de te dizer que você tá aqui, que você não pode chegar aqui, que você não pode ser você, que você não pode gostar ou querer aquilo que você é, aquilo que você representa. Então, quando Core se depara com esse herói que é Adonis, ela aprende que o seu querer não pode ser o querer do outro. Né? Não pode ser um querer incestuoso. Você precisa ser autêntico. Você precisa ser autêntica. Então, percebe? Olha só o que é que Perséfone vai descobrindo na conexão com a sombra. Com cada um dos heróis que entra até o inferno, faz um mergulho no inconsciente e traz ali um autoconhecimento que ela não tinha em relação a ela, enquanto ela era Core, ali, só presa naquele mundinho de, meu Deus, com a mãezinha dela extremamente protegida. Então, às vezes a gente acha, né, que acredita ainda que existe controle e que você no seu mundinho você está totalmente protegido, né, que nada está acontecendo com você, mas vai que a terra se abre e alguém te engole, né, e isso pode acontecer, o seu sonho pode fazer isso, de repente uma música, um desenho, ou se não a sincronicidade, ou se não as intercorrências da vida, gente, porque assim, se você não se depara com você mesmo e você não vai trabalhar suas questões, sua sombra, seu complexo, um monte de coisa, e isso vai chegar uma hora que a vida mesmo se encarrega. Então ela traz pra você uma doença, ela traz pra você um acidente, ela traz pra você algumas perdas, né? E aí você fala, nossa, que merda é essa, né? Que tem alguém contra mim, será que fizeram alguma magia? Então, a magia quem fez de alguma forma foi você. Porque você não está olhando, você não está colhendo a informação que a vida está te trazendo através da simbologia, através dos sonhos, E aí você acha que é obra do destino, né? Quando a gente não consegue explicar alguma coisa, a gente fala que é obra do destino. Depois, Core se encontra com Orfeu. Orfeu é outro herói, né, que traz para ela o quê? Ele rege a intuição e a fé, né, a música. Através da música, Orfeu ia conduzindo as almas, ia inebriando as almas e tudo mais. O que Core aprende com Orfeu? Primeiro, ela aprende a acreditar que aquilo que ela sente e a intuição dela é algo que sabe tudo em relação ao caminho dela, às escolhas dela e tudo mais. Então, Core aprende com Orfeu a acreditar no seu próprio poder, na sua intuição, na sua sensibilidade, né? E é uma coisa que a gente não acredita, né? As pessoas falam assim, porque eu sou uma pessoa de fé. É mesmo? O que é fé pra você? Eu acredito em Deus. Você acredita ou confia? E outro detalhe, fé é fidelidade aos seus desejos, ao seu querer. Então, será que você realmente é uma pessoa de fé? Né? Ou você acredita que porque você faz uma ou duas orações, acende lá uns incensos, faz uns iriguidum, você tá em conexão e você acredita. Porque assim, se você frita o peixe de olho no gato, né, você não é uma pessoa de fé. Desculpa, mas não é. Né? Você simplesmente faz de conta que você acredita. Porque a pessoa que tem fé, que ela tem fidelidade aos seus desejos, ao seu querer, à sua intuição, ela simplesmente faz a parte dela e ela espera o universo trazer aquilo que ela precisa receber. Isso fica um movimento leve, fluídico e sem crise, né? Então, é um dos trabalhos também que acontece ali no submundo, no inconsciente, e que Perséfone vai se transformando. Depois ela se encontra com Psique. Psique vai pro inferno porque ela precisa buscar um creme de beleza para Afrodite. E aí, Core aprende o que com isso, né? Aprende que é importante você amar quem você é.
né? Que você precisa encontrar a beleza em você. E, gente, de novo, né? Afrodite é a deusa da beleza. Se ela não estivesse nas nossas vidas, pela manhã, com certeza, a gente ia levantar a cara da carranca, né? A cara da destruição, sem pelo menos dar uma retocada na estética, né? Ter um mínimo de vaidade. Mas não é só isso. Afrodite, enquanto deusa da beleza, ela rege a arte, ela rege a estética, ela rege os valores morais, a intelectualidade, né? E a autocracia, que é o poder de você ser você mesma, é o poder de você, de repente, ter autoridade para falar, para ser ouvida. Então, assim, para ser ouvido. E aí, beleza é muito mais do que isso. E aí, Core aprende com Psique justamente isso, né? Que assim, que a beleza mora nela e que é importante ela resgatar essa força, amar quem ela é. Lógico que uma parte de nós é essa beleza interna e também a gente tem o corpo. Não esqueça, você não é só interno, você também é o externo. É importante você cuidar do seu corpo, até porque foi esse instrumento que tá te carregando aqui para todo quanto lugar onde você vai. Então é importante cuidar disso, mas não só disso e muito menos ficar se buscando nos outros. A beleza é a autenticidade, né? Então, quando você olha, por exemplo, uma referência de beleza nas redes e tudo mais, você vai ver que aquilo que se destaca é muito a pessoa, é muito diferente desse padrão norminho que se enquadra. Então, também é uma forma de você estar olhando aí para a sombra, né? Então, assim, como que é o teu padrão de beleza? Será que você olha para você e você se percebe, você vê a sua beleza, ou você está sempre tentando buscar no outro aquilo que você gostaria de representar? É filtro para cá, é filtro para lá, né? Então, assim, não adianta, porque na hora que alguém se encontrar com você, o filtro que você colocou para tirar foto não vai estar lá. Então, aceita, né? Que dói menos e externaliza um pouco dessa beleza que todos nós carregamos. Todos nós, não importa, né? Mas todos nós carregamos. E depois, por fim, Perséfone se encontra com Teseu, né? Teseu é o herói das conquistas, né? Que ele tenta sequestrar a Perséfone e aí ela aprende que você não precisa ficar o tempo todo esperando. Ela aprende com Perseu que você não precisa, com Teseu, que você não precisa ficar o tempo todo esperando a aceitação de ninguém por você ser quem você é. Você pode ser você mesmo. E se o outro não aceitar e não concordar, que pena, né? Então ele vai viver a vida dele, ele vai seguir o caminho dele e você vai seguir o seu. Mas quando você se aceita, todo mundo ou a grande maioria das pessoas vão te aceitar, mesmo que seja para te respeitar e falar: eu não concordo com a forma como você é, no que você acredita, então me mantenha à distância. Mas mesmo assim existe uma aceitação e um respeito. Agora, quando você não se valoriza, quando você não se aceita, quando você tá do outro lado da negação em relação a você, você fica esperando, né, que o outro te aceite. Então olha a sombra aí. Porque o outro não me valoriza, porque ele não me aceita, porque ele não me ouve, porque não sei o quê. O que é que a tua sombra está dizendo? Quando você olha para essa criatura que está mostrando o tempo todo, o que é que ela está dizendo? Que se ele não te aceita, é porque você não se aceita. Então, assim, que lado é esse? Porque quando isso se apresenta no outro, se apresenta de outra forma. Então, vamos lá também para os princípios da semana passada. Princípio de correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima. Então, quando você olha para a polaridade, não é exatamente como você se apresenta. Não é um espelho que vai te mostrar exatamente o que está acontecendo. Ele vai te mostrar como acontece, né? E aí, vamos supor, a pessoa que é toda espiritualizada, toda altruísta, toda cheia de fraternidade no coração, e que isso para ela é uma verdade absoluta, que ela carrega, que não suporta gente que não funciona assim. Do outro lado tem uma pessoa egoísta, materialista, pode ter certeza. E aí quando ela olhar para alguém assim, aquilo vai dar uma repulsa, que ela vai falar: nossa, que horror, eu não suporto esse tipo de gente. Então assim, o que o outro tá dizendo para ela? Que assim, querida, você pode até não fazer da mesma forma, mas faz como? Parecido, né? De alguma forma você tem aquele lado sombrio dentro de você. E aí quando Perséfone volta, né, para o mundo de novo, né, para trazer a primavera, ela volta grávida de um deus que é Zagreu.
né? Zagreu é o filho de Perséfone, que representa o quê? Que é a representação de Dionísio, que representa o entusiasmo, que é Deus dentro, que representa o prazer, que representa a alegria e a leveza para se levar a vida, né? Para de repente seguir adiante, seguir o seu caminho sem estar muito comprometido, muito apegado a nada, né? E sim com uma única coisa, com o teu propósito de vida, que é aquilo que você veio fazer aqui. Então, para Jung, o termo sombra, por exemplo, ele é utilizado de uma forma equivocada. Por quê? Porque a sombra para o Jung é tudo aquilo que não está na consciência, é aquilo que você não diferenciou, é aquilo que muitas vezes a gente precisa ver no outro para de repente fazer ali uma diferenciação e perceber o que é você e o que é outro. Como perceber se você de repente tá de frente para a sombra ou se é uma questão comum e que de repente traz algum certo, né, desconforto. Quando é sombra, não é uma coisa sutil. Quando você se depara com a sombra e você vê isso no outro, você se incomoda muito, você vai pro extremo, é que eu falei, você vai para um lado da polaridade que você fica muito mexido com aquilo, né? É algo que conversa com você de uma forma muito forte, não é algo sutil. Então, por exemplo, a pessoa que está na sombra, ela não tem, de repente, um incômodo ou um desconforto. Ela tem raiva, ela tem ódio, às vezes cólera, né? Então, assim, isso vem num potencial muito grande. Mas é interessante, por quê? Porque, assim, quanto mais luz, mais sombra. Então, quanto mais tudo que você resiste, persiste. Quanto mais você segura, quanto mais você tenta reprimir, quanto mais você tenta não mostrar para o outro, isso vai criar uma potência que na hora que vem, isso vem rasgando tudo. E você não controla, porque, né, você controla o ódio, você controla a raiva, você controla a cólera, você controla a inveja, você não controla. E também não é para controlar. Isso é para vir a consciência, você precisa olhar para isso, você precisa dar um lugar para isso. Então, quando você de repente está tomado de inveja, por exemplo, né? Que aí você olha e fala assim, nossa, meu Deus, como que pode, né? Filha da mãe, nem trabalha direito, tá com o carro do ano, tá lá na janela, né? Só de olho, senão tá lá. Antes o Instagram era isso, né? O povo tudo olhando lá a vida de quem postava, né, aquela vida cinematográfica, e do outro lado ficava assim, nossa, um monte de gente, ai, que horror, que vida é aquela? E eu nessa vidinha de M, e não sei o que, que é isso? É a sombra, você tá puta. Por quê? Porque você tá vendo o potencial no outro que você não vê em você. Né? E isso tá onde é essa sombra. E é ruim ter inveja, todo mundo tem. E não adianta dar cor pra inveja. Inveja preta, inveja branca, inveja amarela. É inveja, meu querido. Inveja é inveja. Né? O que você vai fazer com a inveja é que diferencia. Porque se você é aquela pessoa que tem inveja, que quer ser o outro, com a roupa do outro, com o marido, com a mulher do outro, com a família do outro, não sei o quê, aí você tá lá na sombra, na escuridão, no trevoso, que precisa de tratamento e Rivotril rapidinho. Agora, se você de repente olha pro outro e fala assim, nossa, como será que aquela pessoa conseguiu aquilo, né? E aí você fala, tô com uma pequena inveja, tô com uma pequena inveja, porque eu também quero atingir aquele troço lá. E aí você vai estudar, você vai perguntar, você vai querer saber. E aí tem tantas pessoas que perguntam, mas como você chegou em tal lugar? Como que você fez tal coisa? Porque ela tá querendo entender. E aí ela não vai te copiar. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar a cara dela para aquilo, vai agregar aquilo que de repente foi interessante, vai pegar outras coisas, estuda daqui, estuda e daqui a pouco ela decola. Por quê? Porque ela identificou, ela foi observar a sombra dela e percebeu, se ele pode, eu também posso. Se Jesus podia, você também pode. Entende? Ai, nossa, porque Jesus o que entra aqui, né, naquela coisa da idolatria, porque Jesus era um homem, filho de Deus, como você também é, e aí ele veio aqui, fez toda uma movimentação, se individualizou, encontrou o caminho dele. Ué, se isso está aberto para todo mundo, você também pode se individualizar, só que aí você vai ter que bater um papo com a sua sombra e perceber o que é que tem lá, né? Então assim, eu tenho a capacidade de chegar também onde eu quiser, eu preciso só ver o que é que tem além disso, né? Porque assim, aquele cara lá, talvez ele tenha conseguido o que ele conseguiu porque ele tenha
um posicionamento diferenciado. Porque como o Perséfone, ele aprendeu que a beleza é uma coisa que não engloba só a carinha bonita que você vai de repente aparecer nos lugares, mas precisa de intelecto, precisa de valor moral, precisa de estética, precisa de ética. Então assim, aí eu vou começar a perceber o que é isso e como isso conversa comigo. Depois eu vou lá com outro herói e pego a coragem dele para de repente olhar para minha sombra e ressignificar isso da vazão. Sou uma pessoa invejosa, o que eu vou fazer com esse troço? Né? Vou fazer o que com essa inveja? Eu vou começar então a perceber o que é que eu tenho inveja e qual é a força, qual é o potencial que eu tenho para de repente vencer minhas batalhas e chegar onde eu quero também. E não ficar na inércia, só observando pela janela. Ai, meu vizinho é assim, a vizinha é aquela lá. Né? Então assim, sai daí. Outra coisa, você vai pegar o que? A inteligência e você vai conectar com os seus sentimentos, com a sua intuição, vai fazer e vai diferenciar as pessoas que existem dentro de você, essas vozes todas, que às vezes deixam a gente maluca, né? Quantas vozes você tem que falar com você aí dentro? Porque assim, gente, não é uma coisa? É ensandecedor, tem hora que você tá lá quieta, daqui a pouco vem, nossa, mas você não vai cuidar de tal coisa? Aí vem outra, não, mas você precisa descansar. Não, mas eu acho que você deveria fazer tal, não sei o quê. Ou senão, por que você não elabora tal coisa? E aí vem aquele monte de vozes na sua cabeça, e você faz o quê? Você fica ali, nossa, minha cabeça é uma cabeça que tem muitas informações, é uma cabeça com pensamentos automatizados. Se você está identificando isso, é porque existe um observador. E esse observador tudo pode. Ele pode decidir se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele vai dar vazão para A, para a voz A, para a voz B, para a voz C. Só que para isso você precisa de autoconhecimento. Você precisa saber diferenciar isso dentro de você. Então, esse arcano, né, que significa mistério, a palavra arcano, da sacerdotisa, é isso e muito mais. Por quê? Porque você, aqui na carta, ela aparece com a romã, que é o símbolo da fertilidade, da fecundação, do lado do pilar sombrio, e ela aparece com os lírios, que é o símbolo da espiritualidade, da conexão com a luz, caídos, né? Caindo tudo da mão dela no chão, no pilar da luz. Então o que é isso, né? O que o arcano está querendo dizer? Que assim, olha, nesse lado sombrio tem coisas aí, tem sementes. A romã, ela traz as sementes que ela pode morrer conforme você vai tirando as sementes, né? E aí mas ao mesmo tempo ela vai fecundar. Por quê? Porque ela é uma semente, ela vai cair na terra de novo. E é o símbolo da morte e do renascimento. É o símbolo onde você olha, se depara com a escuridão, com a sombra, e você percebe o que é que tem lá para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Uma coisa que é muito importante, e que de repente para quem quiser ver, tem um vídeo no YouTube que é o efeito sombra, né? Que você pode ver ali muito claramente como que eles colocam essa coisa da sombra, né? Muitas pessoas que falam, eu sou muito organizada, tudo é muito certinho, tem que ser tudo limpo, tudo maravilhoso. E aí quando você vai perceber, a vida dela, a vida pessoal dela é toda suja, toda desorganizada, toda desorientada. Por quê? Porque ela dá muita ênfase para a luz num aspecto e no outro você tem ali o pêndulo voltando para o outro lado da polaridade. E quando você faz esse contato, né, porque a sombra é o contraponto do ego. Então, quando você faz esse contato, né, dessas duas forças, enquanto o ego está ali como gestor da consciência, a sombra está fazendo a gestão do inconsciente. Então, o que é interessante é você integrar isso, essas duas forças, para você, de repente, viver na totalidade. Uma das coisas que a sacerdotisa carrega em alguns dos tarôs, a Lu colocou aqui que o dela, ela carrega o livro da vida. Por quê? Porque justamente isso, ela consegue escrever o livro da própria vida, ela consegue falar dela, ela consegue colocar ali quem ela é, ela entende o que é viver, né? E aí ela vai trazendo todas essas vivências que ela traz, desde o rapto dela até a vivência com os heróis, ela vai se transformando. Uma mulher que usa o arquétipo da Perséfone para se transformar, se torna a mulher, né? E o homem que encontra a Perséfone dentro dele, porque todo homem tem uma força feminina dentro de si, também, né, tem uma grande transformação. Então, o livro e um aspecto que a sacerdotisa muitas vezes traz é na cabeça ou no manto
12 estrelas, que tem uma relação com os 12 signos do zodíaco. E quando você vai olhar isso, por exemplo, vai ficar até mais fácil para você dar uma olhada, né? Quando você vai olhar luz e sombra dos signos, então Áries, né, enquanto Áries está na luz, Libra está na sombra, e o contrário também é verdadeiro, né? Enquanto Libra está na luz, Áries está na sombra. Então, o que é isso? Há um tempo atrás, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e que ela era mariana, e eu sou libriana. E aí eu olhava para ela e falava assim, essa mulher deve estar de brincadeira. Que coisa é essa, né? Que egoísta, ela só olha pra ela não consegue ver o outro. Que coisa horrorosa. E aí aquilo, a sombra, né, devorava. Conforme eu fui estudando e fui entendendo, ela era justamente a parte que eu precisava agregar, porque o tempo todo você fica olhando pro outro, trazendo harmonia, né? Não consegue escolher se é A, se é B, para não criar polêmica, para não estar sempre sendo muito bonitinha na foto. E ela apertava o F lindamente e não tava nem aí embora. Então, assim, eu precisava daquilo, né? Eu precisava de pelo menos um pouco daquilo. Não tudo, mas um pouco. Por quê? É opostos, olha o pêndulo. Então, eu precisava do quê? Eu precisava, de repente, estar olhando ali para as pessoas, mas também tinha que dar vazão pro meu eu. Eu tinha que, de repente, falar assim, não, é assim que eu quero, eu vou sim, eu vou participar. Então, de vez em quando, me colocar meio eu, egoísta, né? Se é assim que a gente pode chamar. Quando a gente tem touro e escorpião, então touro na luz, escorpião na sombra. E o contrário também é verdadeiro. Quando escorpião está na luz, touro está na sombra. Então eu preciso ver aí o que é que tem do outro lado que eu preciso de repente fazer aí um casamento dessas duas forças, né? Aí depois eu tenho Gêmeos e Sagitário. Sagitário e Gêmeos, né? Depois Câncer e Capricórnio, Capricórnio e Câncer. Virgem, aliás, Leão e Aquário, Aquário e Leão. Virgem e Peixes, Peixes e Virgem. Então, o tempo todo, a gente tem essas representações simbólicas, criaturas divinas, para vocês fazerem uma leitura e buscarem o autoconhecimento, né? Então, como eu tô brincando com vocês, mas é sério, que eu me irritava muito com essa pessoa de Áries, e aí eu saía do eixo. Por que eu saía do eixo? Porque, assim, não estava diferenciado em mim. Eu não conseguia perceber que era uma sombra, era uma coisa que me tomava, porque eu não conseguia realizar aquilo. Eu não conseguia me colocar em primeiro lugar. Eu não conseguia, de repente, dizer assim, olha, eu não gostei do branco e do preto, eu quero preto e ponto, né? Não, vamos de branco e preto? Ou senão, o que é melhor pra você? O que você gosta, né? E aí, Áries vem trazer justamente essa pegada. Enquanto, né, em contrapartida, o ariano que de repente olha para si, que tá lá, que tem autonomia, que tem liderança e tá olhando para os sonhos, e muitas vezes o impulso é tão violento, tão rápido, que imagina que ele para pensar, tinha mais um e eu deixei ele para trás. Não, simplesmente se ele quiser ver alguma coisa, se ele quiser fazer alguma coisa, se tiver um curso rolando e o parceiro vai né? Olha, coitada, pro desconforto dela, a parceira dela era uma libriana. E aí ela falava, você vai, ela gritava da rua, você vai, eu não tinha nem terminava de falar não, quando eu tava no começo do N, ela ligava o carro e já tinha ido embora. E aí o que ela precisava? Ela precisava de repente o que? Aprender a parar e dizer assim, minha querida, meu doce de coco, querida librianinha, então você já decidiu, você vai, né? Vamos ao curso, olhar um pouquinho para o outro, mesmo sabendo que ela vai, que ela não vai perder de jeito nenhum e que tem tempo, porque para quem é de fogo, o tempo é rapidinho, né? Não é aquela coisa pausada, pensada e tudo mais, percebe? Então, quando você não diferencia a sombra, ela pode ser um problema. E como eu disse há pouco, ela vai se manifestar de alguma forma. Ela vai se manifestar através dos seus sonhos. Não preste atenção aos sonhos, não descarte seus sonhos. Se você fizer um diário dos sonhos e anotar os seus sonhos, você vai perceber, e for fazendo uma leitura dos símbolos, né, como eles vão se apresentando, você vai ver que ali tem uma história. Todo sonho é premonitório. E não é porque você vai ficar, porque fulano vai casar, outra vai engravidar. Todo sonho é premonitório em relação à sua vida, ao seu caminho de evolução. Por mais que você adivinhe, que você vive conectada com os outros e que você tenha uma percepção onírica de que você consegue sonhar com as pessoas, o sonho está falando mais de você do que da pessoa.
Então você vai fazendo uma leitura desses sonhos e você vai ver como a sua vida tá ali relatada, né? Outra coisa, através de desenhos. Tem muitas pessoas que desenham muito. Então assim, o inconsciente ali o tempo todo falando. Tanto é que quando a pessoa desenha muito e vem pra terapia, pra gente é muito rico isso. Por quê? Porque a pessoa tá dando vazão para todo esse conteúdo que tá internalizado nela, né? E não tem, ela tá dando um direcionamento ali. As sincronicidades, né? Então, de novo, os princípios. Olha só como os princípios herméticos estão em tudo, né? Então, assim, nada é casual, nada é por acaso, né? Aconteceu alguma coisa na tua vida, então, assim, o que é isso? Esse final de semana, eu tava aqui e aí eu peguei essa samambaia aqui que tá aqui atrás, ó. Peguei ela, tá, pra colocar água e vi uns raminhos secos dentro. Eu falei, nossa, será que ela tá secando de dentro pra fora, né? Que estranho. Limpei e tal, não sei o que, e coloquei no lugar. Aí quando foi no sábado, isso uns dias antes, aí quando foi no sábado, eu fui pegar a mangueira e fui jogar um pouco d'água pra poder regar e não tirei ela do lugar. Eu simplesmente fui jogar água. Quando eu fui jogar água, uma rolinha saiu voando lá de dentro. Bom, a rolinha tá montando um ninho dentro da minha samambaia. E aí eu fiquei muito intrigada com isso. Muito intrigada. Falei, gente, o que é isso, né? O que o universo tá me trazendo, né? Por que de repente esse bicho, esse passarinho se sentiu confortável pra de repente montar um ninho no meio da samambaia que tá aqui protegida, né? Dentro dessa área aqui de recreação. E por que ela escolheu a energia do lugar, né? O que tem nessa energia? Para onde eu preciso olhar? O que o pássaro, que simboliza muitas vezes novidade, que simboliza liberdade, tá me trazendo de mensagem? E principalmente colocando um ninho aqui nessa planta, né? Aí tem gente que vai falar assim, ai, nossa, mas você filosofa demais, devaga demais. Então, é uma forma de você aprender a viver. Você perceber, né, que a vida ela vai te dando sinais das coisas. Será que é um momento que eu preciso proteger? Será que eu tô protegida e tô achando que tô desprotegida? Será que de repente é um momento de tá lançando coisas novas, né? Ou de tá criando projetos e semente, porque um ovo é uma semente. Então Perséfone, tá vendo lá no submundo, nesse momento de outono e inverno, o que Perséfone tá fazendo? Perséfone tá se desenvolvendo, né? Tá desenvolvendo a semente da romã que ela comeu lá com Hades e que vai nascer Zagreu. Né? Então, assim, ela tá ali o tempo todo gestando alguma coisa. Então, o que de repente eu tenho que gestar nesse momento que a natureza tá mandando para mim de informação e que eu preciso fazer essa leitura, até para saber para onde eu vou. E a gente perdeu essa leitura simbólica das coisas. E aí você fica o tempo todo só colocando rótulo, né? Ai, sombra é ruim, luz é bom. Então olha pro sol. Diretamente, você vai ver o que te acontece, criatura. Você vai ficar cego, porque assim, você vai se deparar com o quê? Com a escuridão. E quando você tá na escuridão, a mesma coisa. Quando existe a sombra, quando o sol, quando a luz se conecta com a escuridão, né? Você vai pra praia, tudo que você mais quer na vida é uma sombra, né? Quando tá aquele sol de rachar, aquela luz insuportável no seu corpo, você não aguenta mais, tem um sol pra cada um. Você quer o quê? Sombra. E aí na sombra você vai ali, você dá um descanso, você consegue pensar, você consegue refletir, né? Você não fica em pânico, ai meu Deus, tem uma sombra aqui para poder me proteger. Nada, você vai olhar para aquele lugar e você vai ver se ali é um lugar ok para você ficar, se não é, se é um lugar que de repente tá protegido ou não é, se tem algum bicho ou se não tem. Né? E é exatamente isso. E aí assim, ai, mas eu vou olhar para a sombra, eu vou me deparar que eu sou uma pessoa muito controladora. Ai, que coisa, você e mais quantos, né? Essas coisas, essas emoções são inerentes ao ser humano. A gente olha, por exemplo, para Deméter, quando ela seca a terra, que ela resolve não plantar mais nada, não deixar crescer mais nada, porque sequestraram a filha dela, as emoções dela tomam conta. E aí essas emoções se tornam a sombra. Então assim, quando você tem um transtorno de alguma coisa, de ansiedade, você tem uma depressão, quando você tem alguma coisa que você tá aqui, ó, nessa polaridade, o pêndulo vai te levar para outra, que é o outro extremo, né? E o tempo todo fica nessa coisa, né, com você. E aí o que acontece? Essa sombra emocional, ela precisa ser vista.
O que é ansiedade para você? Ansiedade, tá lá escrito que ansiedade é a pessoa que se sente, blá, 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 que está conectada com o futuro e que tem sintomas como arritmia. Para tudo! O que é a sua ansiedade? O que te deixa ansioso? Para que a ansiedade vem? Para que ela serve? Porque o ansioso, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai para lá e vai procrastinar. Então, nada deixa ele satisfeito. Nada ele deixa ele feliz. Então, assim, o que é que pode trazê-lo para cá, para o eixo, para o agora, né, para essa interligação? Ele olhar para a sombra e perceber o que é que tem lá. O depressivo tá triste. E por que ele tá depressivo? Porque ele não pode se conectar com a tristeza. Tristeza é uma coisa que não é permitido. Como assim? Angústia? Que troço é esse? Eu quero arrancar isso de mim. Eu quero tirar isso porque eu não suporto mais. Não. Você precisa olhar o que é que te deixou assim, tão triste, tão para baixo, tão sombrio, tão sem luz, né? Que de repente você quer encontrar a luz, mas você quer a luz do sol que te cega. Não, não é. É a luz do sol da manhã, sabe? Que traz aquele calor gostoso. É a luz que bate em relação à sombra e que te acolhe, que você consegue olhar para isso. E o que faz isso? Quem te promove isso? Tudo que eu já te falei, né? Essa conexão aí com sonhos e tudo mais. E o autoconhecimento, né? Então, as pessoas que vêm estudar, por exemplo, tarô, entrem em contato com isso. As pessoas que buscam análise, elas entram em contato com isso. Né? Por quê? Porque elas vão buscar o autoconhecimento. E não tem nada melhor e mais saudável e mais harmônico do que você se conhecer. Até os seus filhos, chega um momento que eles vão ter que se individualizar, eles têm o caminho deles, não é o seu mais. E você simplesmente fala, tá bom, então vamos lá. Eu respeito você, você me respeita. E o que a gente tem que ensinar para eles desde cedo? A eles serem eles e você ser você. Se você for você, eles serão eles. Ninguém vai ficar tentando agradar ninguém vai ficar à mercê de uma Deméter castradora, protetora, que não deixa o outro crescer. E também ninguém vai ser uma Perséfone, escondida dentro de uma semente, né, dentro daquela sombra da mãe, sem poder dar vazão ao seu próprio eu. Certo, meus amores? Então, essa live vai ficar gravada para vocês, se vocês quiserem compartilhar com alguém que precise, que de repente queira entender um pouquinho mais sobre luz e sombra, e que de repente, de alguma forma, o mito tenha conversado com você, por favor, né, pode passar adiante. Em breve nós teremos outras turmas de tarô. Aqui nós começamos, já está rolando e muito bacana, muito legal. E espero vocês na próxima. Lu, beijo. Roberto, beijo. Camilinha, todo mundo que tá aqui, muito obrigada. Como sempre, uma ótima semana para vocês. Beijinho, até mais.